Bom dia. Bom, vamos lá. No último encontro, a gente estava falando sobre aquela analogia do foguete, né? Da gente precisar da energia da aspiração para elevar o nosso foguete, a nossa consciência acima dessa força da gravidade, né? Dos nossos pensamentos, emoções e sensações que puxam a nossa consciência para baixo. E depois a importância de ficar um pouco orbitando esse outro centro de consciência que é a alma e voltar para cá. Afinal de contas, todo o objetivo é a gente transformar a nossa consciência, né? Então, a finalidade maior da gente buscar, através da meditação, um acesso à consciência superior, transcendental, à alma, é que a gente possa modificar, transformar a nossa realidade hoje. Tem sempre esse objetivo. Então, vou continuar lendo aqui, vocês podem sempre me interromper, questionar, perguntar. A recepção de informações pelos instrumentos do foguete corresponde ao nosso registro e correta interpretação das ideias que encontramos nos reinos superiores. Então, é super importante, né, a gente dedicar um tempinho da nossa meditação, que a gente vai chamar de meditação receptiva. Então, a gente foi lá, conseguiu um contato com a alma, ficou lá um pouquinho. É super importante. Uma outra etapa, a gente vai ver isso mais para frente com mais detalhes, mas só para a gente já se familiarizar com essa ideia de, a hora que a gente voltar a nossa consciência para cá, deixar um tempinho em silêncio, para tentar perceber quais foram as nossas impressões, se for necessário, e muitas vezes é registrar, escrever mesmo, se teve alguma impressão, se teve alguma percepção, o registro ajuda bastante. E então, essa analogia que o texto faz aqui é desse aspecto, né, dessa etapa que é a meditação receptiva. Há ainda um ponto adicional nessa analogia. O controle do foguete pelo seu ponto de partida, que é a Terra, é o objetivo em toda a sua trajetória. Assim é com a meditação. O controle consciente nunca deve ser perdido. É bem possível cair num estado de transe ou inconsciência, mas uma projeção a esse ponto é errônea e perigosa. A meditação deve ser sempre um processo consciente. Devemos permanecer plenamente cônscios o tempo todo, desse ponto de consciência aqui onde estamos. Devemos dirigir todo o processo, observando, controlando, regulando a sua extensão e duração. Ou seja, a gente ouve bastante alguns comentários, por exemplo, nossa, hoje a meditação foi boa, eu viajei. Ou nossa, voltei agora, fui profundo. Então, não é essa a nossa meta, né? Pelo contrário, a meditação ela é um processo consciente, ou deve ser. Então, quando a gente embarca numa viagem ou num relaxamento excessivo, significa que a gente se desconectou da proposta que é elevar minha consciência, tentar me conectar com algo maior, ter um período de concentração, refletir sobre alguma ideia, irradiar, registrar, percebe? Todas as etapas, elas devem ser feitas conscientemente. Então, quando a gente ouve esse tipo de relato, ou quando a gente tem esse tipo de percepção, significa que a meditação não cumpriu o seu objetivo. Eu preciso me culpar, eu preciso ficar frustrado, chateado comigo? Não, mas eu preciso ficar mais atento para que não aconteça de novo. Ou se acontecer de novo, eu vou tentar refazer e reorganizar. Posso não ter o mesmo tempo, não foi no horário melhor, mas é importante ainda assim tentar, talvez num outro momento do dia, me organizar para ficar mais atento e conseguir realizar a minha meditação, tá? Então, a gente precisa estar consciente de cada etapa, de cada desenvolvimento, para que funcione a nossa meditação.
Tudo bem até aqui? Sim. Obrigado. Vamos então para uma outra etapa super importante da meditação, que é a etapa da preparação. Muito do sucesso da meditação depende de uma preparação correta e cuidadosa. Vamos lá. Como é que é essa preparação, né? Para começar, um lugar tão tranquilo quanto possível deve ser escolhido. Pelo menos até que estejamos habituados a meditar, onde sintamos que nossa privacidade não será perturbada. Por quê, Paulo? Porque, em geral, quando a gente não tem ainda um treino maior de meditação, uma prática, né, uma constância na meditação, é muito importante que a gente esteja num lugar onde os nossos 5 sentidos não sejam tão estimulados. Por quê? Porque quando a gente já está com um hábito maior de meditação, a nossa concentração já está melhor desenvolvida, a gente já criou um ritmo, é mais fácil a gente, através do nosso eu consciente, dessensibilizarmos, ou seja, não prestarmos tanta atenção aos estímulos que vêm de fora. E aí a gente consegue manter a nossa concentração e a nossa meditação por mais tempo. Agora, quando a gente está começando, a gente não tem ainda a devida concentração. Então, se eu estiver num lugar barulhento, o barulho vai me chamar atenção. Se eu estiver num lugar onde tem pessoas passando, onde eu tenho imagens o tempo todo chamando a minha atenção, vai ser mais difícil me concentrar. Então, num primeiro momento, é sim importante escolher um lugar mais reservado, para que os nossos sentidos não sejam tão estimulados. Tá bom? Devemos sentar-nos numa posição confortável. Por quê? Porque também se eu estiver numa posição onde eu esteja com alguma dor, onde eu esteja com algum formigamento, eu não vou conseguir me concentrar. Então eu preciso sim ter uma postura adequada, eu vou procurar manter minha coluna ereta. Não é legal deitar, porque possivelmente eu vou relaxar em demasia, ou posso vir a dormir na etapa do relaxamento. Aí eu perco de novo a consciência e eu não vou estar atingindo os objetivos da minha meditação, né? Embora a maneira oriental de se sentar, posição de lótus, né, com as pernas cruzadas, tenha a vantagem de manter a coluna vertebral ereta, é uma postura difícil para aqueles que não estão acostumados e não é necessária. Por isso que eu acabava de dizer, se eu conseguir ficar com a perninha cruzada, perninha de índio, como a gente fala para as crianças, ou até um lótus mesmo, é mais fácil, porque naturalmente essa posição coloca a minha coluna numa posição mais ereta, que vai facilitar a minha meditação. Se não for possível, eu posso ficar com as pernas paralelas, sentado, e mantendo o meu abdômen levemente contraído, que também vai facilitar que a minha coluna esteja ereta. E a gente põe a coluna um pouquinho para frente. Então, essa postura está perfeita, está super adequada. Então, eu não preciso estar em posição de lótus para que a minha meditação aconteça. Ainda mais se eu não estou acostumado e se vai me trazer dor, desconforto, tensão, aí eu fugir da meta da meditação. Então, respeitar, né, a nossa capacidade. Uma introdução efetiva à meditação é ler ou estudar algo relacionado ao tema sobre o qual meditaremos. Se houver tempo, devemos fazer isso, já que facilita grandemente a sintonização da mente. Ou seja, algum texto que não precisa ser longo, mas algum texto relacionado à meditação. Por exemplo, a gente está refletindo de terça-feira e meditando de quinta. Então, né, isso a gente está fazendo em grupo. Mas a gente pode, por exemplo, ler esse trecho que a gente está lendo, tá estudando, reler outros textos antes da nossa meditação diária, por exemplo. Porque aí vai facilitar, vai preparar a nossa mente também para a meditação. Tudo bem até aqui, pessoal?
Tudo bem. Então, tá bom. Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Em seguida, devemos tentar eliminar toda a tensão física, emocional e mental. Porque tal tensão é um dispêndio totalmente inútil de energia, tanto nervosa quanto muscular. O relaxamento é uma arte que tem que ser exercitada e não é tão simples quanto pode parecer. Ao tentarmos alcançá-lo, tendemos a cair no extremo oposto, um estado de passividade que termina em sonolência. Então, não é isso que a gente quer, né? Vamos ver um pouquinho o que ele vai falar aqui, para ficar mais claro para a gente. O objetivo do relaxamento, né, é eliminar toda a tensão supérflua, embora retendo o tônus muscular necessário para o estado de vigília e para a plena atenção ao que fazemos. Então, é super importante que a minha postura reflita a minha intenção de meditar. Então, como eu dizia, né, nós vamos pode ficar com lótus ou pode ficar com as pernas paralelas. É importante que eu coloque a atenção no abdômen, contraia um pouquinho, e é importante que a minha coluna esteja ereta. Né? Então, eu não vou ficar num estado, né, para meditar. Minha intenção é meditar. A meditação é uma atitude ativa, né? Então, eu preciso me imbuir disso, tá? Super importante. Por isso que não é legal deitar, por isso que não é legal ficar tão relaxado. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai ficar tenso. Então, é um meio termo aí, né? Entre um relaxamento extremo e um relaxamento que é consciente. Então, eu não vou ficar tenso, mas eu estou atento. Uma das maneiras mais efetivas de alcançar o relaxamento é através da respiração lenta e rítmica. Mas exercícios respiratórios devem ser feitos com cautela, pois podem ser prejudiciais se praticados muito vigorosamente. Um exercício adequado consiste em fazer 7 respirações, profundas, rítmicas e lentas, com breves pausas ao fim de cada inspiração e de cada expiração. Então, a gente, nesse primeiro momento, não vai fazer pranayamas tão elaborados, não vai fazer exercícios tão elaborados de respiração. A gente vai procurar uma respiração, porque é super importante, lembra? Quando a gente respira de forma profunda, mais lenta e mais rítmica, a gente está mandando uma mensagem interna para o nosso cérebro de que está tudo bem. Né? A gente tem uma área do nosso cérebro que a gente chama de amígdalas, que não são essas aqui da garganta, que elas controlam o nosso estado de alerta e atenção. Então, se eu respiro de forma profunda, precisa haver um ritmo, né? Não é só pronto, minhas amígdalas estão inibidas. Precisa haver um ritmo, uma constância. Por isso que algumas vezes aqui, né? O texto orienta 7 vezes. Aí a gente já manda uma mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem. Então, as amígdalas vão inibindo a sua atividade, eu vou deixando naturalmente esse estado de tensão e profunda, né, atenção, para abrir dentro do nosso cérebro outras áreas, vão ficar ativas, por exemplo, o nosso hipocampo, e aí a gente consegue construir o restante das etapas da nossa meditação, que vão estar também alinhadas com o nosso cérebro, com uma postura diferente do nosso cérebro. Percebe que tudo está relacionado? Então, é uma atitude mental, é também uma receptividade cerebral, e aí a gente vai construir um alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa consciência transpessoal, ou a nossa alma. Aqui. Não deve haver nenhuma sensação de tensão, tanto na hora de respirar quanto nas pausas. Então, é mesmo se entregar para esse momento da respiração, tá com a nossa atenção plena na respiração, sem tensões. Então,
procurar equilibrar o tempo de inspiração. Faz uma pequena pausa, equilibra com o tempo de expiração. Faz uma pequena pausa. Mas se você também colocar uma atenção nisso, não vai relaxar. Então, talvez a gente fique tenso na primeira ou na segunda, o que é natural. Mas depois vai soltando, vai relaxando. Aí a gente consegue alcançar esse estado de relaxamento. Paulinho, sobre a respiração, eu tenho o hábito de ficar contando, né? 4, 4, 4, 4, né? Que é para eu conseguir fazer o ritmo, né? E o que você acha dessas contagens? Que é bom ou teria que ser mais natural? Não, eu gosto, Lu, porque ajuda a manter um ritmo, ajuda a equilibrar os tempos, as pausas, e num primeiro momento a mente fica atenta a essa contagem. Então também é bom a gente já dar um direcionamento para a mente a partir daí. Ela tende a deixar de lado outros pensamentos, outras atividades e a focar nessa contagem. Então é bom sim, nessa Ah, tá. parte Eu inicial. acho melhor assim. Eu só queria saber se está ok. Obrigada. Então, vamos aproveitar, né, Lu, essa sua fala, né? A Lu trouxe essa possibilidade de contar os ritmos. Então, por exemplo, conta até 4, inspirando, enchendo os pulmões, conta até 4 a pausa, conta até 4 a saída, conta até 4 sem ar, o pulmão. Então, é bom porque cria um ritmo que é mais lento, né? É ritmo, como a gente falava, e ao mesmo tempo já vai dando uma tarefa para a mente. É uma boa dica, Lu. Obrigado. Olha, O relaxamento físico é o primeiro e necessário passo para o relaxamento psicológico, que é o mais importante se a gente for pensar na nossa meditação. Esse último abrange o relaxamento emocional e o mental, que tem que ser alcançado em duas fases distintas, correspondente aos dois níveis dos mundos internos em que trabalharemos, o emocional e o mental. Cada um tem que ser tratado separadamente e à sua própria maneira. Isso é muito importante. É muito importante a gente, dentro da nossa etapa preparatória meditativa, considerar o aspecto físico, como a gente está falando aqui, de buscar o relaxamento, buscar o aumento da respiração. É muito importante também a gente considerar o aspecto emocional e considerar o aspecto mental. Por quê? Porque tanto é importante para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoobservação, para a gente perceber que, de fato, a natureza emocional e a natureza mental têm modus operandi diferente, então eu vou precisar me atentar e convidá-las de forma diferente a relaxar, tá bom? Isso é muito importante. Se após relaxarmos fisicamente, começarmos a nos observar psicologicamente, geralmente descobrimos que vários sentimentos vêm e vão. Essas emoções têm que diminuir. Não é bom reprimi-las à força, mas o próprio fato de observá-las calmamente, a partir do que poderíamos chamar de ponto de cima, sem estarmos identificados com ela, faz com que gradualmente percam a sua influência e a sua intensidade, de modo que deixam de nos controlar e se acalmam, se não completamente, pelo menos a um grau em que não constituem mais um sério obstáculo. Isso é bom o suficiente. Então, a gente costuma dizer, aqui o texto fala daquele ponto de cima, né? A gente costuma falar bastante do olhar do observador, né? O observador silencioso. Então, é um exercício da gente se desidentificar
com as emoções e depois com os pensamentos. Então, a gente perceber que eles vêm e que eles vão. Então, eu não vou brigar com eles, mas eu não vou me identificar, eu vou deixar. Ah, senti isso, veio essa emoção, deixa que ela vai passar. Ah, veio outra, deixa que ela vai passar. Algumas são mais fáceis, né? Outras se a gente ficar preocupado, se a gente estiver preocupado com alguma coisa para fazer, geralmente vem esse pensamento, vem uma emoção junto, a gente pega. Mas aí o nosso objetivo é, também peguei, e agora, estragou minha meditação? Não. Observa, fala, não, eu vou tratar disso mais tarde. Agora eu estou meditando. E é um exercício, óbvio, que eu estou falando aqui, não é tão simples. Mas é importante começar, porque aí começando a gente vai percebendo que a gente consegue, com o tempo, manejar melhor o emocional, manejar melhor o mental, e é super importante não se identificar, se desidentificar desses conteúdos transitórios. Primeiro no aspecto sensorial, depois no aspecto emocional e depois no aspecto mental. A gente tem aquele exercício do Roberto Assagioli, da psicossíntese, né, de desidentificação, tem no nosso grupo do WhatsApp, eu vou depois gravar e também colocar aqui no nosso canal do YouTube, que ele é muito bacana também para a gente fortalecer essa consciência do desidentificar-se. Isso forma a primeira parte do relaxamento psicológico. A segunda é o mental. Por natureza, a mente é inquieta e está em contínua atividade. E isso é intensificado pelo ritmo acelerado da vida moderna e também pela estimulação emocional. Se conseguirmos excluir temporariamente as atividades da vida cotidiana e aquietarmos as emoções, será menos difícil lidar com a natural inquietude da própria mente. Então, a intensidade emocional, né, ela vai me levar a uma atividade mental. Lembrando que a minha mente já é ativa. Então, se eu tiver algo que me preocupa, vai gatilhar muito mais essa mente, muito mais rápido. Assim, quando eu consigo, num primeiro momento, acalmar as minhas emoções, eu vou ter ainda uma atividade mental, mas ela vai orbitar com mais facilidade esse eu observador, porque o que nos faz identificar primeiramente são as emoções, embora a gente não perceba. Às vezes a gente acha que foi um pensamento que roubou a atenção, mas quando ele vem carregado de uma carga emocional, é bem mais difícil. Se eu consigo dessensibilizar as minhas emoções, me desidentificar delas, quando vier o pensamento, é mais fácil de eu falar, ok, eu lido com isso depois. Ah, eu estou percebendo você, mas a gente vai conseguir fazer isso mais tarde. Agora eu estou meditando. Então, a gente tende a pensar que é tudo junto, porque vem tudo junto, mas didaticamente, quando a gente separa, é mais fácil da gente compreender e da gente colocar cada um no seu lugar. Isso não pode ser feito completamente na primeira etapa. Será a tarefa principal da primeira parte da meditação, que é a concentração. Na etapa preparatória, é suficiente alcançar certo grau de desidentificação ou desapego da atividade da mente e resistir a ser carregado por ela em todos os tipos de direção. A mente é naturalmente ativa e essa atividade tem que ser distinguida da consciência, do eu, do que poderíamos chamar de o observador. Então, com o tempo, a gente vai percebendo que, embora eu tenha pensamentos, eu não sou os meus pensamentos. Eu sou aquele que pensa. Eu sou aquele que observa. Isso nos traz à questão: qual parte de nós é o meditador? Nem sempre percebemos que a natureza humana é feita de diversos aspectos diferentes, e cada um tem o seu próprio tipo de vida e cumpre o seu papel na personalidade total. Cada um também tem que ser controlado pelo eu central, pelo eu consciente. Assim como um grupo de cavalos deve ter segurando as rédeas alguém
que sabe a direção na qual eles devem ir conjuntamente. Existe uma analogia muito comum ao longo da história dos cavalos em relação à nossa mente, né? Por conta da potência, por conta da força, por conta da rebeldia, quando o cavalo é selvagem, né? Antes de ser domesticado, e também por ir cada um numa direção. Então, com o passar do tempo, a gente vai deixando de ser os cavalos, ou deixando de deixar que os cavalos nos guiem, para a gente ser aquele que assume a rédea, o controle desses cavalos. No caso da meditação, temos que reconhecer que não é a mente que é o meditador, como se poderia supor inicialmente, mas eu, né, aquele que pensa, aquele que usa a mente, é que sou. Então, a técnica de desidentificação e reconhecimento do eu será de grande valor para alcançar uma real consciência disso. Poderia ser útil fazer dela o primeiro exercício que praticamos, antes da meditação, pois é um excelente método de nos orientar e estabelecer um equilíbrio mais consistente entre os vários aspectos da nossa natureza. Depois de praticá-la por um tempo, descobriremos as profundas implicações de cada afirmação. Obtemos uma nova visão de nós mesmos e também dos outros, e alcançamos uma compreensão mais completa dos problemas psicológicos com os quais quase todos nos confrontamos. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer a técnica da desidentificação, a gente já vai começar com ela, então a gente não vai começar com a teoria, a gente já vai começar com essa técnica, e aí depois a gente vai refletir, compartilhar o que a gente percebeu, né, quais foram as nossas impressões, e semana que vem é dia 1º, né, de fevereiro? Acho que é. Isso. Obrigado. Vou deixar marcado aqui, meninas. Obrigado. Para a gente não se perder aqui, senão eu me perco. Antes da gente encerrar, então, a nossa reunião de hoje, só fazer uma amarração, uma compilação aí de quanto é importante a gente dedicar um tempo para essa preparação, né? De como é importante mesmo, claro que se eu medito há muito tempo, se eu estou bastante treinado, a minha concentração está melhor desenvolvida, então eu passo rapidamente por essas etapas preparatórias. Mas enquanto eu não alcancei esse grau de concentração, o que não é nenhum demérito, porque ninguém nasce concentrado, né? Pelo contrário, o nosso estilo de vida aqui ocidental, especialmente, nos impele a uma atividade mental intensa, a ser multitask, a ter uma alta performance em tudo. Então, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, o que é bom, porque, por um lado, a gente também dá tarefas distintas para a nossa mente, a gente aumenta, sim, a nossa produtividade, mas a gente corre o risco de ficar refém disso tudo e de perder o controle. A gente tem um burnout aí, está aí para todo mundo, pessoas com uma intensidade, transtornos de ansiedade, transtornos do pânico. Por quê? Porque a gente vai perdendo o controle da mente. Então, o ideal é a gente encontrar um meio do caminho aí onde a gente consiga ter, sim, uma mente que é multitask, que é eficiente, mas como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que estudar, refletir, ter um momento para isso, mas é muito importante que a gente tenha um momento para dedicar ao desenvolvimento da concentração, né? Ao desenvolvimento, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento dessa concentração mesmo, para que a gente possa controlar, organizar, ordenar essa atividade mental. Então, no início da nossa meditação, é super importante dedicar um tempo adequado para a respiração, né? Criando aquele ritmo respiratório. Aí eu vou saindo desse estado de alerta, de tensão, vou voltando para o meu centro. Aí, então, eu posso ler alguma coisa, né? Eu vou observar minhas emoções, eu vou observar a minha mente, perdão, e os meus pensamentos. E aí, então,
eu posso pensar em outras etapas da meditação. Se a gente conseguir dedicar um tempo legal para cada etapa, a gente não está com pressa, né? A gente quer construir uma meditação, um processo de meditação que vai ter bases sólidas. Então, eu posso sim depois vivenciar cada etapa. Então, essa etapa preparatória muitas vezes é negligenciada em escolas ou outros tipos de meditação. E ela é super importante, porque se a gente constrói essa base desidentificada, relaxada, todas as próximas etapas se seguirão com mais facilidade. Comentários, dúvidas, contribuições, sugestões? Paulinho, Oi, fiquei Mar. feliz. Bom dia. Porque às vezes eu vejo gente falando, nossa, eu vi chuvas de pétalas douradas, aquele monte de coisa. Nossa, primeiro que para controlar a mente já é difícil, né? Ainda chegar nesse ponto, então, muito obrigada, porque eu acho Ô, que é isso Mar, aí. foi bom você ter falado nisso, porque às vezes a gente se coloca numa posição de inferioridade, né? Poxa, não vi nada, não percebi nada. Mas na verdade é o contrário, né? O que acontece? Você está lá meditando, aí você teve uma percepção, sei lá, uma chuva de pétalas. Você começa a prestar atenção na chuva de pétalas, você perdeu a meditação. É Porque verdade. naquele momento, não é para eu ver chuva de pétalas, eu tenho uma missão aqui, ó. Eu tenho uma tarefa para minha mente, eu estou numa etapa construída da minha meditação. Então, se eu me desfocar, geralmente quem faz isso não é tão transcendental, não, viu? É falta de controle da mente. Porque aí, é verdade, numa outra etapa da meditação, que a gente vai ver mais para frente, na parte de recepção, aí sim, eu vou deixar minha mente centrada, aí o que aparecer, eu anoto. Mas nas outras etapas, se eu perco o foco da minha mente, em geral, não é nada espiritual, não. É falta de treinamento da mente. A mente cria alguma imagem que ela já tem no seu HD, no seu background, para tirar a sua atenção. Então, eu vou ter uma percepção, eu vou ver uma luz, eu vou ver uma cor, eu vou ver uma figura que eu posso achar que é um ser de luz, um mestre de sabedoria. Muitas vezes, isso é projeção da mente para que a gente não tenha o controle. Por quê? Porque ela é ruim, está prejudicando a gente? Não, porque não tem treinamento da mente. Então, fica super tranquila. Vamos fazer o arroz com feijão, o beabá aqui, e as outras coisas vêm como consequência. Mas foi muito bom você ter trazido esse tema. Obrigada. Hoje estou só eu entre as mulheres aqui, hein? Bom, eu vou então encerrar a nossa gravação de hoje. Muito obrigado.